Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Abram aí o livro de Deuteronômio. Uma das crianças foi em cima da pinta. Deuteronômio 8. Nós vamos meditar no texto de Deuteronômio 8. Nós vamos ler até o verso 6. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos comentar e trazer algumas lembranças daquilo que Deus falou àquele povo e certamente fala a nós nos dias de hoje. Deuteronômio 8, de 1 a 6, leitura conjunta, diz assim a palavra de Deus: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Amém. O Mourão já orou pela nossa palavra. Muito obrigado. Podem assentar, meus irmãos. Irmãos, Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 10, ele tira uns exemplos de Israel e depois ele diz que tudo o que foi escrito é para o nosso aprendizado, tudo, inclusive o Antigo Testamento, que muita gente acha que não precisa mais dar importância ao Antigo Testamento. Mas Paulo não concorda com isso. Ele diz que tudo que foi escrito, ele está citando, 1 Coríntios capítulo 10, ele está citando exemplos do Antigo Testamento e ele diz que tudo o que foi escrito é para o nosso ensino, é para nós tirarmos lições para nós. É dentro desse espírito que eu quero refletir hoje no texto de Deuteronômio capítulo 8, com o tema O Deserto que Forma e a Fartura que Prova, porque o povo estava para entrar na terra prometida, e Deus estava receoso que aquele povo desandasse, não obedecesse mais ao Senhor e aos seus mandamentos. Então você lembra o contexto? O povo saiu do Egito, uma geração inteira ficou prostrada no deserto, não chegou a Canaã por desobediência. Toda uma geração. O que estava ali agora ouvindo essas palavras era uma nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, dos que ficaram prostrados no deserto. Não conheciam o Egito, muitos não viram as maravilhas que Deus fez e nem o castigo que o povo foi sujeito. Então Deus, de uma forma didática, e é uma maravilha isso para nós, antes de qualquer juízo, ele avisa, ele traz palavras de advertência. Então saiba, irmão, que quando você passa por algum juízo, você já foi avisado. Porque essa é a didática de Deus, ele não faz diferente. Em todos os casos bíblicos, ele avisa primeiro, depois ele manda o juízo. E aqui não é diferente. Então ele reúne o povo, Moisés reúne o povo, e vai dar algumas orientações a esse povo. E todo o livro,
ele poderia ser resumido numa proposta de Deus de mostrar que ele, sem dúvida, humilha o povo, um povo desobediente, pecador, mas ele sustenta esse povo no deserto, para mostrar que a vida verdadeira, irmãos, não depende de nós, de sucesso material, mas que nós dependemos inteiramente da palavra de Deus. Isso tinha que fazer sentido para nós na nossa vida. Não é o pão da prosperidade material, não é a prosperidade futura, e nunca deve ter isso no nosso coração, mas lembrar sempre de que nós dependemos e precisamos da palavra do Senhor. No capítulo 7, uma pena que a gente não pode ler tudo, né? Ele exorta Israel, dizendo que ele ia cuidar de destruir as nações vizinhas. Deus mostrou isso ao povo dele. O Senhor teu Deus, quando o Senhor teu Deus as tiver tirado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás aliança, nem terás piedade dela, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vocês. Por que a gente não obedece isso, irmãos? Por que hoje nós aceitamos que nossos filhos contraiam núpcias com pessoas não crentes? Fica a pergunta, não é? No capítulo 8, depois de Deus dar esse alerta e lembrar que o povo não deveria orgulhar-se da destruição que ele faria, porque eles não eram diferentes, eles eram tão pecadores quanto aqueles povos, mas Deus tinha um compromisso com o povo dele, por isso ele estava agindo daquele jeito. Então, capítulo 8, Deus lembra ao povo que ele estava devendo obediência ao Senhor. Ele deveria obedecer, e algumas coisas não poderiam ficar esquecidas. Deus milagrosamente sustentou esse povo, e agora eles entrariam na terra prometida, terra de abundância. E a abundância é um teste para nós, irmãos. É uma coisa impressionante, acho que nós todos vamos ter experiência disso. Quando as coisas vão muito bem para nós, normalmente o crente não dá tanta importância a Deus. Mas quando as coisas apertam, imediatamente ele se volta para o Senhor. Ele sente que alguma coisa está errada e ele volta a buscar de forma intensa ao Senhor. Então Deus queria que esse povo soubesse o que estava no coração deles. É claro que Deus sabe, irmãos. Quando ele diz, para te provar, para saber o que está no teu coração, não quer dizer que Deus não saiba. Ele sabe muito bem. Quem não sabe somos nós. Então ele faria testes e provas para que o povo soubesse que eles não eram aquilo tudo que imaginavam de si mesmos, que eles dependiam totalmente do Senhor. No verso 2 ele diz, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. E no verso 3, para te dar a entender que não só de pão vive o homem. Então você sabe, irmãos, que na Bíblia, deserto é lugar de dependência de Deus, de quebra de orgulho. Quando nós passamos por alguns desertos, deserto, por exemplo, de falta de um emprego, deserto de saúde, quando a nossa saúde não vai bem, deserto de nossa família estar prestes a implodir, nós lembramos de Deus, nós lembramos que nós não temos
controle absolutamente de nada, que as nossas ações são limitadíssimas. Então Deus, Ele vai usar poderosamente desse deserto para provar isso ao seu povo, para lembrar a eles de que eles deveriam sim se sujeitar. Se você lembra, irmãos, os maiores homens de Deus, eles foram formados num deserto. Por exemplo, Moisés, durante 40 anos, Moisés esteve no deserto de Midian, sofrendo, esquecido. Deus estava preparando ele para uma obra grandiosa que ele ia fazer. Foram os segundos 40 anos de Moisés. O terceiro foi de atividade, mas antes ele passou pelo deserto. Davi, ele passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas nos desertos lá. Ele estava sendo treinado. Se você não sabe, fique sabendo que a maioria dos salmos que Davi compôs foi no deserto. Foi quando ele estava longe do templo, longe do povo de Deus, fugindo de Saul. Aí Deus usou poderosamente da vida desse homem, que é segundo o coração de Deus, para escrever inúmeros salmos. Elias foi formado no deserto. João Batista pregava no deserto. Paulo, ele foi encontrado no deserto da Arábia. E nós não podemos esquecer Jesus, que passou 40 dias aonde? No deserto, onde foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Foi no deserto que ele foi fazer o seu jejum e se preparar. Então, queridos, Deus jamais leva alguém ao deserto para destruir dos seus filhos. Muito ao contrário disso, é para treiná-los e para prepará-los. Então, o deserto não é lugar de abandono. Nós não podemos pensar mais dessa forma. Deserto é uma preparação. Então, se você passa por um deserto, aproveite, desfrute disso. Provavelmente Deus está te preparando. Sem dúvida que o palácio pode dar conforto, mas é no deserto onde nós somos formados. Antes da coroa vem sempre uma prova, isso é outro princípio bíblico. Então Deus não queria que seu povo esquecesse de algumas coisas. E nós também não deveríamos esquecer, irmãos. E é nesse propósito que eu quero então trazer essa mensagem. Logo em seguida a esse texto que vamos expor, no capítulo 9, ele registra isso 2 vezes. Ele diz, não é por causa da tua justiça. Isso ele fala no verso 5. E logo no verso 6, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra. Não é por conta de você. Por que você prospera? Não é por conta de você, querido. Não é. É pela graça de Deus. Hoje de manhã eu cheguei a me emocionar lembrando do texto de Deuteronômio 4, lá na classe, quando os anjos, os anciãos começam a dar glórias a Deus, porque Jesus era aquele que abriria o livro da vida. 24 anciãos, diz lá o texto de Apocalipse 4, eles tiram as suas coroas e devolvem ao Senhor, no trono do Senhor. E você ainda se orgulha de alguma coisa, irmão? Não deveria. Tudo o que fazemos, irmãos, tudo, as melhores obras, as coisas mais extraordinárias que você já fez nessa vida, é tudo devido à graça de Deus. Hoje nós não enxergamos assim. Hoje nós nos envaidecemos, nos orgulhamos de algumas coisas. Mas você vai ver quando você chegar no céu.
A coroa que te foi prometida e que você vai receber, segundo a Bíblia, Paulo, Tiago, Pedro, todos os três falam disso. Você vai tirar da sua cabeça e vai colocar no trono, na graça de Deus. Porque tudo é devido a Ele. Então Deus, Ele fala aqui ao seu povo, e Ele não quer que o povo esqueça algumas coisas. Que Ele tenha a história como uma grande mestra, para nos ensinar algumas coisas importantíssimas. Diante da terra prometida, Moisés poderia ter dito uma palavra para esse povo, dito assim: cuidado. No deserto, vocês foram ensinados, mas aqui vocês vão ser provados. Porque a fartura, irmão, ela nos prova, ela nos testa. O que nós precisamos, então, lembrar as lições do deserto que esse texto de Deuteronômio nos faz? Primeiro, lembrança das nossas obrigações. Verso 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Então, lembra bem, uma geração ficou prostrada no deserto, morreu no deserto. Uma geração inteira, por desobediência. Qual a primeira palavra que Deus fala para a nova geração? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos. Você não tem liberdade de tirar nenhum mandamento, irmão. Porque nem Jesus fez isso. Ele disse que veio para os cumprir. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Com qual objetivo? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento. Então, a obediência, irmão, é o caminho para a vida. Obediência não é o conhecimento, é a obediência. Então Israel recebe a ordem de atender e colocar isso em prática. Somente cumprindo cabalmente essa ordem, eles poderiam experimentar multiplicação de suas famílias, a bem-aventurança das suas famílias. Se você quer ser bem-aventurado na sua família, obedeça, querido. Obedeça a palavra de Deus. Se você é um filho de Deus, isso é seu dever. É isso que a primeira lembrança que Moisés fala: cuidareis de cumprir, porque a geração anterior não cumpriu. Então os israelitas, eles são lembrados disso, de que o dom da vida e da fertilidade não são coisas automáticas, irmãos. Dependem de nossa obediência. Felicidade depende da nossa obediência. São subprodutos da obediência. Então, as experiências no deserto tinham por desígnio produzir isso no coração daqueles irmãos, recomendando, então, a obediência absoluta aos mandamentos. Então, essa é a palavra para você e para mim. Obedeça, lembre-se disso. Mas, em segundo lugar, nós somos também aqui exortados a lembrar das disciplinas e seus objetivos. Você não deveria esquecer de nenhum momento ruim que você passa, porque todos eles têm a administração e o controle do Senhor, e veio sobre a sua vida não como um acaso, seja qualquer que for o seu problema. Não chegou até você como um acaso. Tem um propósito, se você é um filho de Deus. Deus então diz assim no verso 2: recordar-te-ás, olha, não esqueça, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, olha o propósito, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Então, a recordação dos atos de libertação e de juízo forneceriam a esse povo motivação para o futuro, para que eles, se lembrando das dificuldades pelas quais passaram, eles mudassem a sua atitude e assim lembrassem que aquilo teve um propósito claro do Senhor. Então, as dificuldades, irmãos, precisa produzir isso no nosso coração, no meu coração, no seu coração. Nós não podemos considerar como acaso da vida. Nós somos crentes, nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, por que que nós não tiramos lições das dificuldades pelas quais nós passamos? Será que porque nós pensamos que todos são assim? Mas nós precisamos lembrar que nem todos são filhos de Deus, irmãos. Então, para o crente, isso tem sim um propósito extraordinário. Então, a fome e a sede num deserto jamais poderiam ser supridos pela força individual de cada um daquelas pessoas. Então, eles precisavam lembrar que foi Deus que fez isso para humilhá-los e para fazê-los lembrar de que tudo isso depende do Senhor. É uma dádiva você chegar em casa agora, abrir sua geladeira e vê-la suprida, não é? Quem é que faz isso, irmão? É a sua força? É o seu recurso? Sua capacidade intelectual? Quem te concedeu isso? Foi você mesmo que pediu isso a Deus antes de nascer? Me dê capacidade, Senhor. Me dê emprego, Senhor. Me dê recurso. Foi você? Deus, querido, na sua imensa graça e misericórdia, é que supre isso para nós. E de vez em quando, nós passamos por desertos, nós passamos por problemas. Então lembra que esse povo viu milagres extraordinários. 10 milagres extraordinários. E nada se aproveitou. Nada, em nada foi útil para eles. Então, se você é alvo da graça de Deus, tire lições para você. Tire lições preciosas para a sua vida. Aproveite o que Deus está trabalhando em sua vida. Porque esse é o propósito. É para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Então existem, queridos, e vocês acho que também sabem disso, muitas pessoas com muitos recursos nesse mundo, mas que são absolutamente infelizes. Pessoas que não podem se alimentar, pessoas que têm dificuldade de se locomover, apesar de muitos recursos. E você não. Então, tira lição para isso na sua vida. Ele continua dizendo assim, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou. Não foi para morrer, foi como lição e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, com o objetivo de te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. Então, isso é uma boa ilustração para nós, e estava ali disponível para aqueles judeus, e por nós e para nós, por divina revelação do Espírito Santo do Senhor. Teve um propósito. Israel foi alimentado com uma comida estranha, uma comida que eles não conheciam e que no começo, certamente, eles davam aleluia e glória a Deus por isso. Mas a permanência de comer, não variar o cardápio, trouxe fastio a essas pessoas. E eles começaram então a reclamar daquele pão que chamaram de pão vil. Mas você não é esse o caso seu, querido. Isso está escrito para nosso ensino. Você tem fartura, você tem condições, você desfruta da graça de Deus. Então não despreza isso não. Então o povo, ele estava sendo alimentado para o Senhor. E a lição mais profunda e mais concreta é que, assim como o pão
faz falta para o nosso corpo, a palavra deveria fazer falta para a nossa alma. De qual você sente falta mais rápido? Do que você sente falta? Quando você levanta, qual é a primeira coisa que você pensa? Você percebe como somos, irmãos? Jesus, ele cita essa passagem e ele fala isso, que nós não deveríamos viver só do pão, mas nós conseguimos. A fome física, ela alcança mais evidência na nossa vida. No momento da vida desse povo, eles reclamaram de Deus por conta do maná, e eles chegaram a dizer assim, estou lendo Números 11, verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Escravo come de graça? Você vê que nível que nós somos capazes de chegar, irmãos. Eu me lembro de que no Egito eu comia de graça. Como é que um escravo come de graça? Mas eles falaram isso para Deus. Então essa passagem, como eu disse, foi citada por Jesus. E alguns exemplos na Bíblia, né, como Esaú, por exemplo, que troca o direito de primogenitura por um prato de comida. Quantos de nós não se vende por isso, irmãos? Faz coisas erradas, peca contra o Senhor, porque quer um progresso financeiro na vida dele. Quantos de nós não abandonam a fé por conta disso? Então você vê a importância que tem isso na nossa vida. Então a luta contra a nossa natureza humana, ela nos obriga a lembrar disso para sermos perseverantes. Em terceiro lugar, Deus lembra o povo da sua provisão. Ele diz assim, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você já imaginou isso? 40 anos um povo andando no deserto, sem inchar os pés. As sandálias não estragavam, a roupa não envelhecia, 40 anos. De vez em quando eu fico pensando, se a Jária fosse fazer bazar lá, ela não ia ganhar nada, né? Que a roupa não envelhecia. 40 anos, sem envelhecer a roupa. E Deus está lembrando o seu povo, eu sou um Deus que criei e um Deus que mantenho. Essa é a realidade na nossa vida, irmão. Deus é o nosso provedor. Ele não é apenas o Criador e o Salvador. Então o Senhor chama a atenção de Israel diante dessas coisas. Eles não tinham como solucionar esse problema. Não tinha uma loja aonde comprar, não tinha um shopping, não tinha nada disso. Nem animais para matar, para fazer roupa. Qual era a providência? Deus, de forma extraordinária, suprindo a necessidade desse povo. Então, os israelitas precisavam lembrar disso. Mas nós temos uma correspondência no Novo Testamento. Paulo ele escreve assim aos Filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você acredita nisso, querido? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Mas ele não supre vaidade, ele supre necessidade. Fui jovem e agora sou velho, disse Davi, e nunca vi
alguém mendigar o pão. Nunca vi um justo, um filho de Deus, mendigar o pão. Em quarto lugar, ele lembra que ele é pai. Ele fez isso com um propósito educacional, didático. Sabe, porém, verso 5, que no teu coração, que como um pai disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Lembra-te disso, querido. Deus não é contra você, Ele é favorável a você. Ele é o seu pai, e como um pai cuida de uma criança, é assim que Deus faz conosco. Ele tem zelo, Ele tem cuidado de nós, que envolve às vezes a disciplina. Todos que tiveram filhos pequenos ou têm filhos pequenos, sabe que de vez em quando é preciso corrigir os filhos, porque a tolice, diz a Bíblia, está no coração da criança. Então, como um pai corrige um filho, assim diz Deus, eu te disciplinei. É como um filho, não foi para destruição. E ele repete, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então guarde isso no seu coração, querido. Deus não é contra você, Ele é seu Pai. É o Pai que está no céu, um Pai santo, justo, reto, bom, mas que precisa às vezes, para nosso aproveitamento, Ele precisa nos corrigir. Então, dos momentos mais críticos, Deus intervinha com um milagre e fazia esse povo prosperar. Mas em quinto lugar, é o verso 7, aí o que nós ainda não lemos. Deus lembra a esse povo quem é o autor das vitórias e o mantenedor desse povo. Verso 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, de coração, responda para você mesmo, se você ainda ora na hora de comer, se você ainda tem lembrança disso, de que não basta você ter recursos, você precisa ter saúde, você precisa ter disposição, e nem todos têm, e Deus pode estar suprindo isso na sua vida. Então você deveria lembrar-se dele a cada refeição e agradecer a Deus em oração. Você ainda faz isso, querido? Você está vendo o que Deus está falando? Você vai para uma terra farta. Você saiu de uma carestia imensa. Você passou 40 anos no deserto, aonde não tinha água, aonde não tinha comida, aonde era um milagre atrás do outro para suprir essas necessidades. Mas agora você vai para a terra da fartura. O deserto, ele deveria ter ensinado, porque agora você vai ser provado. Como é que você está reagindo a isso, irmão? A providência extraordinária de Deus, segundo o livro de Josué, foi imediatamente suspensa no dia que eles botaram o pé na terra prometida. Nunca mais choveu maná. Cidade de milagres. Agora entrava a providência ordinária de Deus. Trabalhar, tirar o sustento e comer. Aquele povo escravo, ele estava prestes a ser agora um povo invejado, um povo que era dono de terras prósperas,
e que Deus garantiria que eles tomariam posse da terra. Não era só entrar, era desapossar quem morava lá, e eles tomariam posse, e causariam espanto e inveja no restante do mundo inteiro. Como é que um povo escravo conquista essas coisas? Pela providência de Deus, irmão. Eu não sei se você já passou, está passando, ou vai passar por um deserto. Mas saiba que isso faz parte da escola de Deus, com o objetivo de nos transformar, nos formar. Porque as dificuldades nesse mundo são muito grandes, as provas nesse mundo, elas são muito fortes, irmãos. Cada vez o mundo está mais atrativo. Cada vez nós estamos correndo maiores riscos. É lamentável, irmãos, que muitos dos filhos de Deus nesse mundo não tenham compreensão disso. E continuem achando que a prosperidade, a capacidade, a inteligência, o bom emprego que tem, o alto salário que tem, provém dele mesmo. É lamentável isso, queridos. Que nós não tenhamos compreensão pela Bíblia de que tudo o que temos vem do Senhor. Mas em sexto lugar, Deus lembra ao povo dele de que ele é fiel às suas promessas. Guarda-te, verso 11, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os mandamentos. Terceira vez que Deus repete isso. Então veja aonde está fundamentado a tua prosperidade. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata ou o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Você sabe como é que eu penso que você pode tirar uma prova de você, se você pensa que o seu recurso vem de você mesmo, ou se é provisão de Deus, de uma forma muito simples? Você é dizimista? Porque se você não for, irmão, você pensa que tudo vem de você. Porque quem reconhece que vem do Senhor, não tem dificuldade de devolver o dízimo. Mas quem acha que é Ele que é o seu sustentador, que a força vem dEle, que a capacidade vem dEle, que a inteligência vem dEle, esse é garrado com dinheiro. O Deus dele é o Deus mamon, o Deus dinheiro, porque é dele. Deus não tem nada com isso. Que situação lamentável, né, irmãos? Como nós somos. Não digas, Deus diz assim, não digas no teu coração, o meu braço e a minha força me proporcionaram isso. Não digas isso no teu coração. Para a nação de Israel, haveria prosperidade
somente com a graça de Deus. Se Deus não os tivesse tirado do Egito com mão forte, se Deus não tivesse feito com que eles atravessassem o mar, se Deus não tivesse cuidado deles durante 40 anos no deserto, nada feito, irmãos. Você ainda lembra de pandemia? Ainda tem lembrança disso? Você lembra quantas pessoas morreram na pandemia? Aqui no Brasil? Você está vivo. Quem fez isso? Foi teu braço? Foi tua força? Foi tua capacidade? Oh, meu Deus. Lembra-te, Deus diz, não te esqueças disso, querido. Israel então recebe essa exortação, porque esse é o maior perigo, irmãos, por todos nós passamos. É na prosperidade, não é na carência. É na prosperidade, que infelizmente a continuidade da Bíblia vai mostrar que de nada serviu isso de alerta para esse povo. Eles desobedeceram, adoraram falsos deuses, casaram suas filhas com filhos de não crentes, os filhos com as filhas dos não crentes, nada, misturaram as raças, nada do que Deus falou se aproveitou. Jesus, ele fala contra esse risco das riquezas. Ele chega a dizer que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque eles confiam na sua riqueza, por essa razão. O dinheiro em si não é um mal, mas o amor ao dinheiro sim, é a raiz de todos os males. Então, Deus diz, saiba no teu coração, querido. Quando nós estamos, irmãos, com os nossos egos inflamados, é um desastre para nós. Você lembra de Daniel, no livro de Daniel? Quando Nabucodonosor chegou no palácio dele, olhou as grandezas que tinha sido realizado, e ele diz, tudo isso foi eu que fiz. O que aconteceu com ele? Imediatamente ele perdeu o sentido da razão e se transformou num animal. Deus o castigou, querido. Essas coisas precisam ser lembradas por nós. No livro de Lucas, Jesus conta uma parábola do rico insensato, que teve um sucesso imenso na plantação e na colheita. E ele diz, eu vou destruir os meus celeiros, os meus armazéns, e vou construir outros maiores, porque agora eu estou com fartura. Qual foi a palavra de Deus para ele? Essa noite, vão te pedir a tua alma. O que vale isso, irmão? O que vale dinheiro? O livro de Provérbios nos lembra que a soberba precede, vem antes da ruína. Antes nós somos inflados na nossa soberba, no nosso egoísmo. E depois vem a ruína. Então o orgulho espiritual é uma coisa terrível que nós enfrentamos. Mas a última lembrança que Deus faz aqui é de que Ele tem uma aliança com um povo. Pode ser eu, pode ser você. Antes te lembrarás. Quantas vezes Deus falou isso? Lembra-te, 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 lembra-te. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais. Então, Israel agora é desafiado a não esquecer dessas coisas, porque eles não são diferentes dos outros povos.
mas porque Deus fez uma aliança com os primeiros judeus, ele estava mantendo. E aí vem um solene aviso, é o último verso. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Querido, não existe amor sem justiça. Tome consciência disso. Qualquer um de nós que se diz ser justo, esse pode dizer que ama. Mas se alguém ama sem ser justo, não pode ser chamado de amor. Isso é predileção, preferência. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então assim encerra o capítulo, irmãos, do que Deus lembra a esse povo. Então a aliança não era um seguro automático, assim como não serve também para nós. Nós dependemos da nossa obediência. Se nós dermos provas de que nós somos esse povo hoje, eleito de Deus, Deus fará cumprir tudo isso na nossa vida. Mas, se nós não dermos provas, irmãos, o que vem para nós é, certamente perecereis. Por quê? Porque não é em nada diferente das outras pessoas. Algumas aplicações, então, para ceiarmos. Deus nunca abandonou seu povo, nunca lhes faltou, esteve sempre presente em toda a sua vida. Ele nos adverte de que, caso haja falha nesse caráter, aí sim, ele abandonaria esse povo e passaria a tratá-los exatamente igual tratou as demais nações. O que Deus então quer nos ensinar, queridos? Primeiro, humildade. Nós deveríamos ser mais humildes, todos nós, mais sujeitos a Deus, obedientes, quedados diante do Senhor, ter mais coração posto na obra de Deus, a cervical, sabe, a coluna mais flexível para dobrarmos diante do Senhor. Em outras palavras, termos nariz menos empinado, sabe, irmãos? Ou menos soberba diante do Senhor. A humildade é uma qualidade que é muito rara de se ver. Mas quando praticada, querido, como tem benefício. Como evita tantos dissabores na nossa vida. Então ele nos disciplina para essa razão. Segundo lugar, você se chama crente, irmão. Você diz que é o maior crente do mundo. Você diz que faz tudo certinho. Sabe por que você passa por provas? Porque você precisa saber o que vai no seu coração. Era esse povo que achava que agora, porque estava chegando na terra prometida, era a fina flor do mundo. Era a cocada preta, como a gente costuma dizer, a coisa mais maravilhosa do mundo. E não é. E nós não somos isso, irmãos. Nós somos um povo com quem Deus fez uma aliança, mas nós precisamos saber o que vai no nosso coração. E as nossas atitudes mostram, revelam isso para nós. Então, por isso, nós passamos muitas vezes por provas. Então, Deus precisa que nós saibamos disso. Quando Jesus estava lá no deserto, ele passou 40 dias de jejum. Quando o diabo veio e ofereceu a ele uma possibilidade dele mesmo prover o alimento para ele, ele rejeitou. Ele citou essa passagem. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem.
E a Bíblia diz que logo em seguida, porque ele rejeitou a proposta do diabo, vieram os anjos de Deus e o serviram. Você quer ser servido por quem, querido? Então Deus precisa saber o que está no seu coração, ou melhor, precisa revelar o que está no seu coração, porque ele é enganoso, mais do que todas as coisas. E por fim, lembra que nós precisamos desesperadamente da palavra do Senhor. Que forma didática de Deus mostrar isso, irmão? Cada vez que você sente fome física, você devia lembrar disso. Porque é a palavra que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então, cada vez que nós sentirmos fome, nós deveríamos lembrar que talvez nós não lemos ainda a palavra de Deus, que nós não fizemos nosso culto doméstico, que nós não oramos, que nós não buscamos a presença do Senhor, porque a fome, ela avisa, ela nos pressiona, e nós deveríamos lembrar disso. E deveríamos nos sujeitar ao Senhor e buscar, de fato, a nutrição espiritual, que é a mais difícil de nós percebermos em nossa vida. Eu penso, irmãos, e queria estar enganado, sinceramente, que alguns de nós passam um bom tempo sem ler a Bíblia e não sente falta nenhuma. E Jesus disse que isso é impossível. Mas a gente não faz. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que essas lembranças estejam realmente firmes e presentes na nossa vida. Porque foi para isso que está escrito aqui na Bíblia. Para que aprendamos, nós que o final dos tempos tem chegado, que Deus tenha realmente muita misericórdia de nós. Chamar aqui os presbíteros, por favor. Vamos praticar algo que Jesus mandou fazer, não foi? Lembra? O que ele disse? Ele diz assim: